outro ponto que a gente precisa debater também, que é uma prática docente, que eu gostaria de compartilhar com vocês, é sobre uma outra disciplina que eu desenvolvi o ano passado com uma colega, a professora Olga Egas, da área de arte e ensino de artes, em que a gente desenvolveu um trabalho sobre arte e tecnologia para uma turma dos últimos períodos do curso de pedagogia, né? E aí nessa disciplina a gente desenvolveu várias ações formativas buscando exatamente uma relação com as ideias de docência que nós temos, né, que nós compartilhamos, que é uma docência, não só a docência compartilhada, a mediação partilhada, mas também uma vivência, o trabalho da docência como formativo da docência, como processo de experimentação e experiências. E aí, para isso, a gente fez caminhadas fotográficas, né, pela Faculdade de Educação. Essas caminhadas geraram uma aproximação com essas mídias, né? Tanto a fotografia como os recursos para edição de imagem, né? Tratamento dessas imagens. Isso tudo depois gerou um trabalho de composição de trilhas sonoras para essas imagens, né, com recursos para desenvolvimento de trilhas sonoras e colocação de música, né, ou de fundo musical para isso. Então, trabalhando com as sonoridades, tanto enquanto conceito, mas também e a sonoridade e a questão da imagem enquanto conceito, mas também os recursos tecnológicos disponíveis na web para um trabalho como esse, né. A gente trabalha um pouco com a questão do cinema, né, a partir de documentários e com a ideia de criação de documentário. E aí, isso tudo foi todo um pano de fundo, né, um alicerce para um projeto final da disciplina. Trabalhamos com teatro de sombras, né, e isso tudo a gente filmou, a gente fotografou e foi gerando materiais fruto dessas experiências. Trabalhamos com produção de curta-metragens, produção de memoriais criativos, que a gente chamou, que as alunas, no caso existiam só mulheres que fizeram parte dessa disciplina, elas iam registrando, né, todo o processo de formação de composição, experimentação por meio de jardim sensorial, que nós temos esse jardim sensorial aqui na UFJF, dança, dramatizações, fizemos ensaios fotográficos com as alunas, né? Nós fomos para um estúdio de fotografia e aí a gente fez ensaios fotográficos, tudo isso porque a gente entende que a formação docente ela tem que se dar para além dos espaços formais de aprendizagem, como uma sala de aula tradicional, né? E ela tem que promover experiências e experimentações para transformar as pessoas e, consequentemente, o profissional, né? E tudo isso criou, né, foi material que gerou uma amostra. Nós fizemos uma amostra de fotografia, uma amostra de poemas. Nessa amostra também nós passamos o curta-metragem, que aí várias filmagens foram condensadas, né, e editadas num curta que foi desenvolvido pelas alunas, né? E essas aprendizagens geraram novas aprendizagens, porque, por exemplo, na caminhada fotográfica, a gente estimulou para um olhar para o inusitado, um olhar para o diferente. Então, trabalharam também com zoom. Essa caminhada fotográfica ela aconteceu a partir de fotografias por meio de celulares, né? Então, usando os recursos que elas tinham ali à disposição, né? Não usando materiais que você precisa de um grande conhecimento, mas sim gerando a necessidade para que a partir dessas necessidades as alunas pudessem compor, né, o seu processo de docência. Então a relação com a tecnologia, ela se deu não porque era uma aula de tecnologia, mas por necessidades, por criar contextos de modo que elas geraram essas necessidades e aí usar as tecnologias para desenvolver o que elas queriam desenvolver. Então foi algo bastante inovador e que deu muito certo nessa disciplina.